Fala pessoal, eu sou o Douglas. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Alisson. Fala galera, meu nome é Matheus e nesse primeiro vídeo a gente vai estar introduzindo ao assunto da Páscoa, qual o seu contexto, qual o seu significado e por que comemoramos hoje. Nós lideramos o Ministério de Evangelismo da Juventude aqui da sede e espero que gostem do vídeo. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, hoje vou estar abordando um pouco mais do tema sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Bom, para a gente entender o que é a Páscoa, né, a gente precisa voltar um pouco aonde tudo começou, né? Um pouco do seu contexto histórico. E o contexto um pouco é do povo de Israel, né? Quando eles estavam aprisionados no Egito e tal. Esse tempo durou mais ou menos uns 430 anos, até essa primeiro, como pode dizer, esse primeiro surgimento da palavra Páscoa, né? Então, o povo estava aprisionado, né? E o Senhor estava querendo libertar o povo de Israel do Egito. Foi onde surgiram as pragas e tal. E durante a última praga, o Senhor falou, né, para Moisés e Arão informar o povo que eles deveriam tomar um cordeiro de aproximadamente um ano, sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, né? E deveriam sacrificá-lo para que eles utilizassem o sangue desse cordeiro, né, para passar nos umbrais das portas e tal, que o anjo da morte iria passar no Egito, matando todo o primogênito dos egípcios, né? Tanto do rei até o primogênito dos animais. Cara, o termo Páscoa, ele vem do Pessah, que é pular ou... É pular além da marca, passar por cima, mas digamos que seja poupar, né? Tipo, toda casa que o anjo da morte passasse ali e visse a marca do sangue, ele não iria afetar essa família, né? E foi uma ordem dada pelo Senhor para que todo o povo de Israel passasse o sangue sobre os umbrais das portas, né? E para ser mais específico, a gente encontra isso no livro de Êxodos, no capítulo 12, né? Onde o Senhor dá todo o contexto e tal dessa história. Mas isso é apenas uma prerrogativa, né, do que estaria por vir, que a gente vai estar te explicando logo mais. E foi assim que aconteceu. O anjo do Senhor, ele vai até a terra do Egito e mata os primogênitos dos egípcios, tanto dos homens como dos animais. Porém, o povo hebreu não sofreu tamanha destruição, pois quando o anjo da morte chega na casa do povo hebreu, o sangue do cordeiro está sobre os umbrais da porta, e aquela casa não está autorizada a ser destruída. A Bíblia, ela nos relata que naquele dia houve grande clamor na terra do Egito. Lá em Êxodo 12:30, nos diz que havia grande clamor na terra do Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Só quando o faraó é totalmente destruído pelo Senhor, então ele libera o povo para ir fazer seu sacrifício e o povo é libertado da escravidão. Aonde então Deus dá o mandamento da Páscoa. No capítulo de Êxodo 12 fala mais aprofundado sobre isso. Como a Páscoa foi como uma comemoração da libertação da escravidão do povo hebreu. Mas com tudo isso, todo esse contexto, talvez você possa se perguntar, e o que essa história tem a ver com a gente nos dias de hoje? E essa história que foi há séculos e séculos, milhares de anos atrás, o que ela afeta na minha vida hoje? E o que aconteceu naquela noite no Egito era também uma anunciação da representação de Jesus. A tipologia bíblica, ela relata inúmeras passagens do Antigo Testamento como um simbolismo do que viria a acontecer no Novo, com Jesus, com Cristo na cruz do Calvário. O faraó, ele representa o próprio Satanás, aquele que nos aprisiona, que nos escraviza em uma vida distante da presença de Deus. João 8,34 nos fala que todo aquele que peca é escravo do pecado.
mas algo nos conforta e nos alivia, e enche nosso coração de esperança. É o que está em João 8,36, quando o Mestre nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com tudo isso, nós sabemos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O mesmo sangue que há cerca de 2000 anos atrás escorreu no madeiro e molhou o alto do Gólgota, é o sangue que hoje nos cobre, que limpa as nossas vestes, que nos purifica de todo pecado. Da mesma maneira que lá no Egito, o sangue do Cordeiro blindava e escondia o povo de Deus da destruição causada pelo anjo que o próprio Deus tinha enviado àquela terra, este sangue, hoje, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. A ressurreição de Cristo no terceiro dia nos mostra que ele não triunfou apenas em sua morte, mas também em sua ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15:14, o apóstolo Paulo vai nos dizer que se Cristo não houvesse ressuscitado, também é vã a nossa fé. Mas ele fala também, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Lá em Apocalipse, Satanás também é tido como acusador. E nós queremos que você entenda que apesar de o papel dele ser exatamente esse, o papel de nos acusar, o papel de muitas vezes querer nos entristecer pelos pecados que cometemos, pelos erros que cometemos, existe chance de redenção. Existe de novo a chance de termos a nossa comunhão com Cristo restaurada através do sacrifício de Jesus Cristo. Reconciliação, pois a partir do momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir do momento que nos entregamos a Ele com sinceridade e com verdade, aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1, se cumprirá em nossa vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembre-se, Cristo naquela cruz, ao se entregar voluntariamente, como diz o apóstolo Paulo, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele trocou de lugar conosco, para que hoje a nossa comunhão com o Pai pudesse ter sido restaurada. Take 1? Take 1, gravando. E o que aconteceu... Vou dar trabalho. Lembre-se, Cristo naquela cruz trocou de luta. É o que está em João 8,38. É o que está em João 8,36. Abordando um pouco mais do tema sobre... Cordeiro. Você vai cortar para essa parte direto agora. Fechou? Lembre-se, Cristo naquela cruz trocou de luta. Lembre-se. A cara do Juninho não dá, velho. Não dá. Ai. Pois se acertar. Segue o povo! Vai lá. Será que já deu, mano? Porque eu não aguento mais disfarçar. Bora. Já vamos discutir o que a gente tem que discutir aqui. Já pra ficar real ali. Fechou. Meu Deus, cara, chega de gravar esse troço, mano.